Tudo bem, galera? Eu sou o Yuri. E eu sou a Kelly. E a gente tem um Instagram que chama Casal Bariátrico 2022. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam lá é como a gente fez a nossa cirurgia bariátrica e perguntar como que eles conseguem fazer. E muitas pessoas dizem que não tem condição de fazer, né? E acham que essa cirurgia é só para quem é rico. Gente, não é nada disso. Gente, a gente não é rico, a gente é empregado ainda. A gente é empregado, é assalariado e a gente conseguiu fazer a cirurgia bariátrica, os dois juntos, seguindo uma dessas maneiras aqui que a gente vai dizer para vocês. Tá bom? Então vamos lá, né, amor? Sem enrolação mais, vamos começar a falar. Bom. Qual que é a primeira, amor? A primeira maneira para você conseguir fazer essa cirurgia é de forma particular, né, amor? É, isso mesmo. Gente, a forma particular é a mais fácil, na minha opinião, porque você vai pegar o seu próprio recurso, vai procurar um médico aí perto da sua região, né? E você vai arcar com todos os custos do médico, do hospital. Dos exames. Isso, porque você vai ter que fazer uma série de exames, né? Então, desse jeito, é um jeito mais fácil. Se você tiver a condição financeira, né, de fazer o método particular, com certeza é a que demanda menos dor de cabeça, é a que sai mais rápido. Mais rápido. Né? E você vai conseguir procurando um médico da sua confiança e pagando tudo isso com seu próprio recurso. A segunda forma, que é uma das mais comuns para as pessoas fazerem a cirurgia bariátrica, né, amor? Sim. Que é? Pelo plano. Isso, galera. Nós temos aí no plano de saúde, nós temos duas vertentes, que é particular ou corporativo. Qual que é a diferença dos dois? No plano particular, você vai ter que procurar aí uma operadora de plano, né, uma empresa que trabalha com esse tipo de serviço, e você vai contratar o plano de saúde de forma particular. Você vai pagar um valor mensal nesse plano, mais a coparticipação, que pode ser 20%, 50%, né? Depende do plano. Para você entender melhor isso, eu aconselho você dar uma olhadinha aí, pesquisar um pouco na sua região aí o plano que atende a sua região. Já no plano corporativo, a gente entra numa empresa que oferece um plano para todos os funcionários. E aí você pode pagar uma pequena porcentagem do valor do plano e a empresa paga a outra porcentagem. E nesses planos, depende da empresa, também você paga uma coparticipação, ou seja, um valor bem menor do que o valor que você pagaria se você fizesse uma consulta, por exemplo. E a diferença dos dois é que no particular pode ser que tenha carência, né? É, isso e mesmo. Já no corporativo, que nem no nosso caso, a gente não teve carência. É isso mesmo. Então, geralmente, gente, quando vocês fazem um plano particular, vocês têm 6 meses de carência, alguns planos pedem 2 anos de carência para doenças já estabelecidas. Por exemplo, da obesidade, quando você faz o plano e já é obeso, entra como uma doença já presente ali, né? E aí, então, o plano pede, né, essa carência. Já no corporativo, muitos não têm carência. A partir do momento que você entra na empresa, você já entra no plano e você não tem essa carência, né? Alguns têm, mas no nosso caso, por exemplo, a gente não tinha essa carência. A gente pôde fazer, eu fiz, depois de 1 ano de empresa, eu fiz a cirurgia, nós fizemos a cirurgia, mais ou menos, mas se eu quisesse ter feito isso no 2º mês de empresa, eu poderia ter feito. Mas, então é fácil, né, amor, pelo plano? Não, tem uns pré-requisitos aí para você fazer. É verdade. Primeiro, IMC. Fala aí, amor. Gente, no plano de saúde, você tem que comprovar o seu IMC, o seu índice de massa corpórea, acima de 35, com 2 comorbidades, ou seja, com 2 doenças que estejam relacionadas com a sua obesidade, né? Então, por exemplo, se você tem um IMC 35 e uma diabetes, uma gordura no fígado, problema de hipertensão arterial, né, qualquer uma doença que seja atrelada à obesidade ou que possa ser agravada pela obesidade, né, ou acima de 40, né, se você não tiver nenhuma outra comorbidade, para o seu plano poder aprovar, né, a sua cirurgia. E os laudos médicos, você vai precisar
de todos os laudos e de todos os profissionais. A gente passa por uma série de profissionais, galera. Então a gente tem que passar no psicólogo e pegar a liberação de laudo. Nós temos que passar em vários médicos, mas se você quer saber sobre laudo, sobre o processo que a gente passou, né? Isso daí já é tema de um outro vídeo que você vai seguir aqui no nosso canal, né, amor? A gente vai deixar para vocês. Fora isso, a gente ainda tem a comprovação de tratamento, né, amor? Isso. Como que funciona? Eles vão pedir para você comprovar pelo menos 2 anos de tratamento contra a obesidade sem sucesso, né, amor? É isso mesmo, galera. Então, por exemplo, no nosso caso, quando a gente tentou fazer por via própria, né, tentou fazer particular e a gente não conseguiu, nós procuramos alguns médicos e tentamos fazer um tratamento para emagrecer, só que infelizmente a gente não conseguiu, nem passando nutricionista, nem endocrinologista. A Kelly passou, tomou até remédio, né, amor? Eu tomei Sibutramina, gente, fiquei maluquinha. Né? Então, assim, nada contra quem conseguiu emagrecer. Se você conseguiu aí por outras vias, parabéns de verdade. E é que no nosso caso não foi possível mesmo, né? Então, com isso a gente conseguiu todos os laudos dos médicos e ainda comprovamos que nós já tínhamos tentado fazer com profissionais o emagrecimento, o tratamento, mas infelizmente a gente não foi. Mas vocês precisam comprovar esses 2 anos. Isso. E aí a gente chega na terceira maneira de fazer a cirurgia, que na minha opinião é a mais difícil, né, amor? Galera, é o SUS. Pelo SUS é mais complicado, né, amor? Mais demoradinho um pouco. Galera, a gente não é especialista nessa área, mas os relatos que chegam pra gente é que além da demora para você conseguir fazer pelo SUS, a gente tem relatos de pessoas que eles só estão operando pessoas acima de MC de 50, ou seja, são pessoas que estão no nível muito crítico, né? E a gente quer dizer para vocês que vocês não precisam chegar nesse ponto para fazer a bariátrica, né? Quando você chega nesse ponto, realmente você precisa da ajuda do médico, mas a gente quer incentivar que você procure ajuda, que você se programe para que não chegue a uma necessidade do MC50. O trâmite é basicamente esperar, né, na fila ali, não tem muito o que fazer. Isso. Apesar de que, galera, a gente sabe que tanto no plano de saúde quanto no SUS, às vezes existem demoras negativas e tudo você consegue, através de via judicial, entrar com uma ação para acelerar o processo ou então rever o processo que foi negado. Mas isso também é um tema para outro vídeo, né? Então, logo nós vamos ter mais novidades no canal aí e vocês vão acompanhar com a gente. A gente vai tirar a dúvida de todo mundo. E o último... mas antes do último, a gente quer pedir para vocês ajudarem a gente com o nosso canal. Se você está gostando do conteúdo, nos ajuda compartilhando esse vídeo para os seus amigos, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal, porque a gente vai lançar muitos vídeos falando sobre o nosso dia a dia, sobre como foi o nosso processo e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá pro último, né, amor? Isso. E o último, e não menos importante, é a carta de crédito ou consórcio. Galera. Gente, muita gente acha que é impossível. A gente recebe relatos diários dizendo: é o sonho da minha vida, mas não tenho condição financeira. Verdade, gente. Muita gente. Muita gente falando: e não tenho isso, eu vou morrer e não vai sair isso para mim, eu não tenho condição. Então a gente trouxe um meio de você conseguir fazer a sua cirurgia, né, a um médio ou longo prazo, mas que você se planeje, galera, para que você consiga realizar o sonho de ter uma vida mais saudável, de conseguir esse empurrão aí, né, amor? Uma boa ajuda para quem está querendo sair da obesidade. Então, galera, como que funciona? Muita gente não sabe, mas existem várias empresas que trabalham com carta de crédito e consórcio para serviços. Essa carta de crédito, esse consórcio, funciona assim. Você vai contratar um valor determinado. Então, primeiro você vai precisar ir num médico particular aí, da sua região, uma pessoa que te atenda próximo de você, fazer uma cotação de quanto vocês vão gastar no particular. Com a cotação em mão, você vai procurar uma empresa que trabalha com consórcio,
né? Existem várias empresas que trabalham com essa área de consórcio, e vocês vão fazer uma carta de crédito no valor aproximado da cirurgia, do gasto que você vai ter com a cirurgia. Essa carta de crédito, ela serve para cirurgia bariátrica, ela serve para cirurgias reparadoras, ela serve para cirurgias estéticas, para você fazer viagem, ela serve para uma porção de coisas, né? Quem quer comprar, às vezes, equipamentos eletrônicos, quem quer montar um home studio na sua casa, você pode fazer esse consórcio. Você vai contratar a carta de crédito e vai pagar um valorzinho pequeno por mês. O tempo tem 160 meses, 120 meses, até 200 meses eu já vi no mercado. Então você vai pagar um valor pequeno que caibe no seu bolso, né? E pode ser contemplado desde a primeira parcela. Enquanto você aguarda, você pode procurar uma ajuda, um profissional e começar a fazer o seu tratamento de obesidade, né, amor? É isso aí. Porque você está pagando, você está se planejando para o futuro. Se você conseguir, com a ajuda do profissional, emagrecer nesse tempo, se você conseguir ter uma qualidade de vida, melhorar a sua saúde, ótimo, né? Você conseguiu, você foi lá, emagreceu e você vai usar o dinheiro dessa carta para fazer uma viagem, para curtir, para fazer as suas reparadoras que talvez para comprar roupa, né? Mas se infelizmente você não conseguir, você não conseguir pelos meios tradicionais, com a ajuda dos profissionais, a emagrecer, a um longo prazo, né, a algum tempo, você tem uma prospecção de que você vai conseguir fazer a cirurgia, né? E não ficar apenas sonhando, né? Porque se a gente só sonhar e a gente não se planejar, galera, não adianta, a nossa vida não acontece, né, meu amor? É verdade. A gente tem que se movimentar e semear para que a gente possa colher lá na frente. Então, se você tem a vontade, se você tem a necessidade de fazer essa cirurgia e não consegue pagar isso particular, não tem a possibilidade de fazer um plano de saúde, né, não tem esse acesso aí, né, se você não quer ficar à mercê da saúde pública, né, do SUS, então você pode investir em você do futuro, né? Então você vai fazer o quê? Você vai criar ali essa carta de crédito, vai fazer esse consórcio e investir para que você do futuro seja beneficiado. E já vai começar a se movimentar com você agora do presente. Então, era isso que a gente tinha para falar, né, amor? Isso, era isso que a gente tinha preparado hoje, mas a gente está preparando mais vídeos para vocês, para tirar mais dúvidas. E aí, você que fez pelo SUS, né, amor? Você que fez pelo SUS e tem alguma experiência, né? Alguma experiência diferente, comenta aqui embaixo para as outras pessoas também entender como funciona, porque a nossa experiência foi o plano corporativo. E se você que está nos assistindo fez pelo SUS ou de outra forma, comenta aqui embaixo que aí você vai estar ajudando mais pessoas. Além da gente ficar sabendo, outras pessoas podem se beneficiar do seu comentário. Tá bom, galera? Ó, segue a gente lá no nosso Instagram, Casal Bariátrico 2022, e se inscreva nesse canal, porque a gente tem muito conteúdo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir soltar 2 vídeos por semana aí, tirando todas as dúvidas que vocês têm. Tá bom, galera? Comenta o que vocês querem ver. Um beijo, um abraço e tchau! Será que foi bom esse beijo, um abraço e tchau? Não sei. E até o próximo vídeo. Não ia fazer um beijinho, beijão? Mas eu acho que se a gente podia falar junto. E até o próximo vídeo. Tá, Não tem problema. Eu não lembro. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.